Bom, então, bom dia a todos, agradeço a presença. Então, me coube falar sobre desmistificar e educar, a nutrição com um novo olhar, um tema que particularmente eu gosto muito, falar sobre educação nutricional. Declaro que não possuo conflitos de interesse. E o que é a educação em diabetes? É a facilitação do conhecimento, das habilidades e as capacidades para o autocuidado desse indivíduo. Os profissionais de saúde e seus ambientes precisam ter recursos e encaminhamentos que permitam que esses pacientes recebam essa educação e esse suporte ao longo do tratamento. E é uma educação contínua, então é uma autogestão ao longo da vida. E por que educar em diabetes? Então, esse estudo SHIELD, que foi uma amostra aleatória estratificada com 211.097 adultos americanos, foram acompanhados por 5 anos. Eram indivíduos já com diagnóstico de diabetes tipo 2 ou fatores de risco para. Foram monitorados contra a progressão da doença e identificados os novos casos que surgiram. E os pacientes com diabetes tipo 2, eles não conheciam a gravidade da doença. Isso é muito comum na população, eles não entendiam essa seriedade, eles tinham aquela fala de que o diabetes tipo 1 é mais grave. E quantos de vocês não se depararam com um paciente que você pergunta, o senhor tem diabetes? Aí ele fala, tenho, mas é fraquinha, é daquela que não toma insulina. Isso é frequente. Então, aí mostra a necessidade da educação. E o grupo que recebeu orientações de profissionais de saúde quanto a mudanças de estilo de vida, menos de 27% se exercitavam ao final do estudo e 33% apenas seguiam o plano alimentar. Ou seja, embora esses pacientes tinham conhecimento, ele não se transformou em mudanças. E a ADA recomenda que os pacientes com diabetes participem de programas multiprofissionais de automonitoramento, educação, suporte, que tenham nutricionistas, de preferência com alguma especialização em diabetes, para que auxiliem esses pacientes na tomada de decisão, autocuidado, solução de problemas e colaboração com o time de cuidado de saúde. E aí, no consultório e até mesmo no hospital, que eu vou falar um pouquinho do hospital, que é a minha prática diária, recebemos geralmente 2 tipos de paciente. Então, vou exemplificar um paciente que tenha sofrido um infarto, tenha feito uma angioplastia, por exemplo. Então, tem aquele paciente que ele chega na hora da triagem, ele não entende a importância. Então, aquele infarto para ele, mesmo que ele estava com uma glicada super elevada, ele acha que não tem relação nenhuma com o evento cardiovascular. Ele não aceita essa responsabilidade dos comportamentos e é resistente a todas as mudanças, a todas as orientações. E aí tem o outro perfil, que é o urgente, que chega com a urgência em mudar. De repente, na angioplastia, o médico já falou lá na hemodinâmica que ele precisava mudar o estilo de vida, então ele já chega no quarto com essa fala, já são rigorosos, então se no almoço foi arroz, ele já chama nutricionista, porque eu não posso comer arroz porque eu tenho diabetes, eu não posso comer banana, porque eu já ouvi que paciente com diabetes não pode comer banana. E aí também é um comportamento pouco saudável e extremo, os dois precisam de atenção e orientação de formas distintas. E aí aqui os 7 comportamentos do autocuidado. Comer saudavelmente, então alimentos... frutas, legumes, verdura, enfim, uma alimentação saudável, praticar atividade física conforme recomendado, vigiar as taxas, então a gente fala do monitoramento de glicemia capilar e também os exames de rotina, a tomada dos medicamentos de acordo com a orientação médica, aplicação de insulina também, se for o caso, resolução dos problemas, então esse paciente precisa saber corrigir uma hipoglicemia, por exemplo, que a maioria não sabe, não tem essa orientação e é o nosso papel educar. E também, assim, esse paciente teve uma infecção, então ele vai ter um descontrole glicêmico. O que ele vai fazer para solucionar esse problema? Então, faz parte também do nosso cuidado. Redução dos riscos, então, cuidar de todos os riscos, como o doutor já bem colocou, então, fazer os outros exames, então, cuidar da saúde renal, ocular, de todos os outros órgãos que possam ser afetados pelo diabetes. E adaptar-se saudavelmente do ponto de vista também psicológico, que ajuda na manutenção do cuidado. E eu trouxe aqui as principais recomendações da SBD. Então, paciente com sobrepeso e obesidade, uma restrição calórica associada à perda de peso, que o doutor também já colocou. Redução do consumo de bebidas açucaradas, consumo de 25 a 30 gramas por dia de fibra para um paciente com pré-diabetes, para reduzir o risco dele desenvolver o diabetes tipo 2.
Já com diabetes tipo 2 instalado, 14 gramas por dia de fibras para cada 1.000 calorias, sendo no mínimo 14 gramas ao dia. Paciente com diabetes tipo 2, um plano alimentar balanceado com uma restrição de carboidratos de rápida absorção, a proteína em torno de 1 a 1,5 por quilo por dia, priorizar ácidos graxos mono e poliinsaturados e grupos de mudança de estilo de vida para melhora da adesão, redução de peso e controle da doença. E aí eu trouxe as recomendações da ADA. Redução de peso para melhora de parâmetros clínicos, como mudança de comportamento, atividade física, restrição calórica, tudo que a gente geralmente recomenda para esse paciente. E a ADA hoje não traz mais evidências de percentuais de macro e micronutrientes. Eles falam muito mais de um padrão dietético saudável, eles não trazem essa recomendação. E eu trouxe aqui até em destaque esse trecho da diretriz, que a terapia nutricional desempenha um papel essencial no manejo e cada pessoa com diabetes deve ser ativamente engajada na educação, automonitoramento e plano de tratamento com um time de cuidado em saúde, que inclui o desenvolvimento de um plano alimentar colaborativo e individualizado. Ou seja, o paciente ele é o autor da história dele também, ele precisa ser engajado nesse processo. Não adianta eu colocar vários alimentos no plano alimentar dele que ele não conhece, que ele não tem acesso ou que ele não consome. Então, tudo isso dentro do que a gente tem de recomendação saudável, eu vou adaptar para o paciente. É lógico que, num contexto de um paciente internado, a gente não faz o plano individualizado, porque depois ele não vai ter um acompanhamento e também pela quantidade, né, pelo volume de pacientes. Mas, assim, sempre que possível, você vai dar aquela orientação mais direcionada. De repente, de manhã ele não come pão, mas ele come cuscuz. Então, como eu vou ensiná-lo a fazer esse manejo aí da carga glicêmica? Eles orientam sempre focar na qualidade nutricional, calorias e alvos metabólicos. Então, o que eu quero reduzir naquele momento, o que é a prioridade no momento, e não focar no macronutriente específico. E qual que é o padrão dietético? Aquilo que a gente já está falando desde ontem e já sabe. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, oleaginosas, sementes, quantidade de gordura, né? Reduzir a quantidade de gordura, principalmente saturada. Reduzir o consumo de carne, evitar grãos refinados e alimentos ultraprocessados e as bebidas adoçadas. Aqui eu quero... Eles falam também do suco de fruta, e aí eu gostaria de deixar um alerta, né? Porque tem uma coisa que me incomoda muito em relação, principalmente às redes sociais, muitos nutricionistas falando é melhor consumir um refrigerante zero do que um suco de fruta. É lógico, se eu estou falando de uma carga glicêmica, de um índice glicêmico, e um suco de laranja, a gente vai ter um incremento aí na glicemia desse paciente. Mas se é um paciente que consome sempre uma bebida após a refeição, eu posso orientá-lo a fazer uma fruta que tenha um índice glicêmico menor. Eu, como nutricionista, não posso recomendar que o paciente troque um suco natural por um refrigerante mesmo que eles tenha... não tenha o açúcar, né? Porque a gente está falando de nutrição, e a gente, como a nutrição é uma ciência, né? Contar calorias, qualquer um faz, até o aplicativo. Então, a gente precisa lembrar qual que é o nosso propósito perante esse paciente. Então, em relação à fibra, 14 gramas para cada 1.000 calorias e sódio menor que 2.300. Adoçante, um consumo moderado, porque eles não vão incrementar peso e não vão ter o impacto glicêmico. E as metas da ADA: promover e apoiar padrões dietéticos saudáveis, né, que a gente já falou, para atingir a meta glicêmica, lipídica e pressórica, para retardar ou prevenir as complicações desse diabetes. A nutrição individualizada, então, respeitar as preferências culturais, pessoais, os conhecimentos de saúde. Às vezes aquele paciente tem uma dificuldade maior, a gente precisa adaptar essa linguagem, qual o estágio da mudança que ele está, o desejo e a habilidade pela mudança, qual que é a disponibilidade dele para cozinhar, para acessar esses alimentos, tudo isso a gente precisa conhecer. Manter o prazer ao comer, então não promover o julgamento sobre as escolhas alimentares e limitar os alimentos somente com embasamento científico. E sempre lançar mão de instrumentos individualizados para diabetes, para desenvolver padrões alimentares saudáveis, ao invés de focar nos nutrientes isolados. E aí lembrar que o paciente é sempre o centro do cuidado, né? E aí a gente tem 3 pilares fundamentais, que é a alimentação, atividade física e medicação. Um não exclui o outro, e é muito importante
reforçarmos isso para o paciente, porque às vezes ele acha que está tudo bem eu tomar a medicação e vou comer o que eu quiser e está tudo certo. Tem muitos que usam insulina e aplicam uma dose a mais, porque agora eu vou comer um pouquinho mais, e isso vai, a longo prazo, tendo todos os prejuízos, mas a gente precisa orientar. E sempre ter o apoio da equipe multiprofissional. E aí eu trouxe, como é desmistificar, eu trouxe alguns mitos, tem muitos outros, mas pelo tempo eu trouxe 2. Pessoa com diabetes não pode consumir frutas muito doces, como banana, melancia, caqui e uva. Recentemente, a gente teve até um desserviço em um programa de televisão falando sobre isso, e isso gera muita dúvida, e os pacientes chegam na consulta ou até mesmo no hospital com essa dúvida. E aí eu trouxe esse print aqui do site da SBD, que eles falam sim do teor do soro das frutas, que é natural, mas que eles salientam que não existe fruta proibida. O indivíduo pode se atentar para a porção a ser consumida. E aí qual que é o nosso papel? Qual que é a porção de fruta? Ele sabe que não é para ele comer 2 bananas de uma vez? Ele sabe qual que é a porção da manga? Das frutas menores? Então, quantas porções por dia, mas a gente tem que exemplificar qual tipo de fruta, a porção vai mudar, né? Então, tudo isso é o nosso papel como educador em saúde que somos. A pessoa com diabetes pode consumir somente alimentos integrais. Então, eu trouxe de novo as metas aqui da ADA, de ter instrumentos que desenvolvam a saúde e padrões saudáveis, mais do que focar em macronutrientes e micronutrientes e alimentos singulares, né? Então, um alimento único. E aí, aqui pensando no paciente, como eu disse para vocês, né, que é a prática diária do ambiente hospitalar, o hospital de cardiologia, então, muitos pacientes com diabetes. Então, a gente sempre prepara para alta, e é algo que eu gosto muito de quem trabalha comigo, os alunos geralmente escutam muito isso, eu gosto muito de fazer orientação de alta, porque o hospital é um ambiente, digamos assim, um pouco controlado, né? A gente passa as visitas, orienta, mas e quando ele vai para casa? E as dúvidas? E se a gente não tira, ele vai se informar onde? Pela internet, no programa de televisão que fala que ele não pode comer banana. Né? Então, é nosso papel também prover esse cuidado até ele conseguir, de repente, uma consulta no posto ou no ambulatório. Então, sempre na orientação, respeitar o hábito, a cultura e adaptar a linguagem ao público. Então, como eu falei, a dificuldade, às vezes, se o paciente tem alguma dificuldade, tem um acompanhante, ter esse acompanhante junto. E priorizar os alimentos minimamente processados em natura, limitar o consumo de gordura, se atentar ao tipo de óleo. Tem muito paciente utilizando banha de porco, óleo de coco, isso é bem frequente. E aí ele não sabe, quando você fala para ele que isso interfere no colesterol, ele se assusta. E é muito importante a gente questionar sobre isso, e o tipo de sal. Orientar substituição de temperos industrializados por naturais, limitar o consumo de processados, evitar o consumo de ultraprocessados, porque são ricos em sódio e gordura, e a ingestão de água. Só que aí, como é um hospital de cardiologia, para quem trabalha nessa prática diária com a cardiologia, a gente tem que lembrar que tem pacientes que têm restrição hídrica, e isso também precisa ser orientado. Desmistificar quanto ao consumo de carboidratos, frutas ou qualquer outra informação que surja ali nesse momento. Orientar o consumo de grãos integrais, carboidratos integrais, mas lembrar que ele não é proibido de comer arroz branco, de comer pão integral, até porque a gente está falando principalmente de um hospital do SUS, né? Como o doutor falou, muitos de nós trabalhamos no SUS. Esse paciente, muitas vezes, ele não tem condições de comprar um alimento integral. E a gente sabe também que os pães integrais, a gente tem muito viés aí de rotulagem, então isso tudo precisa ser orientado. Muito mais do que o integral é a carga glicêmica. As fibras a gente pode orientar de outras formas também. Orientar o consumo de açúcares, porque eles acham, muitas vezes, então a gente tem que falar para eles que o açúcar demerara, que o açúcar mascavo também são tipos de açúcares, porque muitos falam, não, eu uso aquele que é escurinho, e ele acha que tudo bem, que aquilo é uma opção, porque ele, na internet ele viu que é saudável, né? O consumo de adoçantes também, então eles têm muita dúvida em relação se pode ou se não pode, qual tipo. Carnes e lácteos com pouca gordura, orientar quanto à criticidade de propagandas, publicações em redes sociais e mídias. Isso eu sempre falo para eles, isso é muito importante. Aonde você busca informação. Né? Então, quando você vê muito aquele profissional que começa a falar que precisa suplementar, que isso não pode, isso é proibido, ou que esse alimento cura, então já desconfie.
Deixa até aqui destacado, ensinar a leitura de rótulos, como a Ana bem colocou. Acho que isso é fundamental, para o paciente é uma liberdade, ele consegue ter a opção de escolha, né? Quando ele sabe o que ele está levando para casa e ele sabe escolher o que levar para casa, porque é muito confuso mesmo para a população. E aí eu trouxe aqui, então, o guia alimentar, né, que acho que vocês viram, todas essas orientações que eu falei são, grande parte, baseadas no guia, e o respeitar a cultura, né? Não necessariamente o paciente precisa comer pão, mas eu preciso ensiná-lo como ajustar essa carga glicêmica dessa refeição e traduzir isso para o paciente. Não adianta eu falar para o paciente, tem que pôr uma proteína no café da manhã, ele não sabe o que é proteína, né? Assim, não necessariamente ele precisa saber qual é a proteína, pode ser que um ou outro saiba. E assim, a gente trabalha com alimento, né? Não com o nutriente isolado. E aqui as opções também do almoço, só para exemplificar o quão rico é esse guia, que já tem 10 anos de publicação, infelizmente esquecido por muitos. E como conclusões, é uma doença crônica complexa que possui uma visão de restrição, né? Então, do paciente, familiar, sociedade e profissionais da saúde. Acho que eu passei. Não. E aí, muitas vezes, o próprio profissional da saúde confunde um pouco, né? Então, às vezes, chama a nutricionista e fala, mas veio o pão, mas veio o arroz, e às vezes a instituição não tem um arroz integral. E aí o próprio funcionário ali, às vezes, cria também esse medo no paciente de se alimentar. O diagnóstico de diabetes não deve ser atrelado às restrições, porque causa um maior sofrimento para o paciente. Então, o nosso papel é educar, tirar esses mitos do paciente, respeitar a cultura dele. Então, eu não preciso falar para ele que ele precisa comer pão integral todos os dias, se, de repente, ele prefere comer um cuscuz que ele está adaptado, eu consigo ajustar os outros alimentos ali, fazer uma orientação mais direcionada para que ele não tenha descompensações. O manejo centrado no paciente, com um trabalho multiprofissional que é fundamental, e sempre prezar avaliar cada situação, né? Condições econômicas, psicossociais, os estágios da mudança, porque não adianta, às vezes, o paciente, que é aquele primeiro caso lá que eu falei, ele acha que não tem nada a ver com diabetes, com o fato dele não cuidar da saúde, e eu começar a falar um monte de coisa para ele. Então, às vezes, ele mudar um item naquele momento e depois eu encaminhar para o ambulatório já é um grande ganho, porque, de repente, se eu falo muita coisa, ele não vai querer fazer nada e nem vai na consulta do ambulatório. E educar para o autocuidado, traçar metas de terapia nutricional com o paciente e adaptar a linguagem ao público. E aí eu trouxe 2 frases aqui. A educação em diabetes não é só a parte do tratamento do diabetes, ela é o próprio tratamento. Eliot Joslin, em 1930, que foi um pioneiro da educação em diabetes. E esse daqui foi um trecho que eu trouxe da ADA, e que eu já até falei ao longo da aula, né, que as pessoas comem comidas, não nutrientes. E as recomendações nutricionais, elas precisam ser aplicadas para o que a pessoa come. A gente precisa traduzir, e esse é o nosso papel. Somos, antes de tudo, educadores em saúde. O nutricionista é um educador em saúde, a gente precisa fazer educação nutricional, independente do ambiente que a gente tiver, para que esse paciente consiga viver no dia a dia. A gente não vai estar com ele todos os momentos, então ele precisa seguir a vida dele e fazer os cuidados de saúde com uma orientação. Muito obrigada pela atenção, deixo aqui os meus contatos.